Esses dias eu tava revendo Game of Thrones e especificamente no discurso que o Tywin Lannister tem com o Joffrey Baratheon, né, o seu neto, onde o Joffrey, dentre os inúmeros chiliques que ele tem, ele ficava repetindo o tempo todo que era rei, né? Ah, eu sou o rei, você não pode falar assim comigo porque eu sou o rei. E aí o Tywin olha pra ele e diz: o rei que precisa reafirmar que é rei não é um rei de verdade. E eu fiquei pensando nisso porque se você precisa repetir o tempo inteiro que você é alguma coisa, talvez você precise resolver alguma coisa internamente, ou talvez você esteja querendo reforçar um discurso que não seja uma realidade por completa. Pensando nisso, acabei esbarrando em alguns podcasts, mas principalmente num podcast que eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero ser responsável por trazer nem que seja uma pessoa lá para aquela audiência, mas falando justamente sobre esse tema, né? Sobre o tema de ser um macho alfa, sobre ser um cara muito másculo, sobre fazer coisas de homem, agir como homem, falar como homem. E eu fiquei, meu Deus, então existe uma cartilha? Gente, eu não fui apresentar a cartilha, eu acho que eu preciso, né, me reestruturar como homem. E por coincidência, ouvindo um podcast que eu amo, né, que é o Não Importa, o Gregório e o João Vicente, eles conversam um pouco sobre a heteroperformatividade. Então existe uma coisa hoje em dia chamada o heteroperformático, né? Aquele cara que ele não só fica satisfeito em ser hétero, como ele precisa, né, performar a masculinidade dele pelo mundo. E a gente não tá falando aqui só sobre trabalhos manuais, né? O cara que constrói coisas, o cara que conserta as coisas, que são ali diretamente ligadas a essa performance, mas a gente tá falando daquele cara que ele precisa se reafirmar, né, o tempo todo. Então é curioso porque essas pessoas, elas vivem em constante pressão, né? Elas precisam se vigiar no jeito de andar, no tom de voz, na roupa que elas escolhem, no tipo de música que elas podem gostar, na forma como elas cumprimentam os outros homens, no que pode, no que não pode postar, no que pode, o que não pode sentir. É uma espécie ali de vigilância constante, né? Como se existisse uma política moral da masculinidade que pune ali qualquer tipo de desvio, e é nesse roteiro estreito que as pessoas vão se sufocando com o tempo, né? Então, para tratar um pouco sobre esse assunto com a gente, eu trouxe o Hélio, que é psicólogo, e vai ajudar a gente aqui a entender um pouco mais como é que se constrói essa heteroperformance e o que é realmente a instituição do macho alfa, né? Hélio, seja muito bem-vindo. Tá certo, é um prazer estar aqui. Esse é um assunto que, se a gente quer falar de cancelamento online, se a gente quer falar então de fábrica de memes, a gente vai estar indo um pouquinho nesse assunto, porque é muito polêmico, né? E eu cheguei um pouco nesse tema justamente por causa um pouco dessa polêmica que vem sendo mais debatida online. Primeiro eu queria entender, né, assim, no sentido não etimológico da parada, mas no sentido psicológico mesmo, né? O que é essa heteroperformatividade na prática, né? Como é que ela aparece no cotidiano da gente e dessa galera que vem performando esse papel? Ela aparece muito, Humberto, como um grito. Quando a gente tá vendo essa heteronormatividade, ela dificilmente é uma heteronormatividade que ela é silenciosa. Ela é assim, eu preciso que um outro me veja e me valide pelo que eu tô fazendo. Então a gente precisa parar para pensar no status. Não é sobre quem você é sobre quem você se apresenta. Não é que eu tô me apresentando para o outro enquanto uma pessoa mais macho, por assim dizer. Eu sou muito sensível ao que é colocado de fora para mim, no contexto social. E eu acho que o maior perigo disso é que isso é imperceptível. Perceptível como? A gente percebe, a gente está aqui em podcast falando sobre isso. Mas a pessoa que performa, ela não vai dizer que é isso. Ela vai dizer, é o meu jeito, eu sou assim, qual é o problema que tem. E são todas justificativas que encerram a investigação. Então, os comportamentos que são problemas, isso que eu estou performando, nunca para a pessoa que performa é uma performance. É natural. E isso torna o debate assim, quase um cabo de guerra. Mas não é. Mas não é. Tanto que você citou, por exemplo, aí um vídeo que você viu, imagino, onde é difícil debater com uma pessoa que performa isso. Porque ela parte muito da perspectiva que é naturalista. Isso aí acaba que esbarra um pouco no que a gente vê naturalmente nos debates, que é a questão da masculinidade frágil, né? Que a masculinidade, ela é como se fosse um cristalzinho, né? Se você tocar nele com um pouco mais de força, ele vai se estilhaçar na sua mão. Mas eu tenho uma outra visão sobre essa masculinidade frágil, né?
essa fragilidade, na minha percepção, ela vem de uma rigidez, né? É como se fosse uma ponte. A gente, quanto mais rígida a ponte, menos peso ela aguenta, né? Porque ela não vai vibrar, então ela vai rachar e ceder. E eu acho que quando você fala dessa masculinidade em si, dessa imagem masculina, ela é como se fosse essa ponte, que ela é construída com tanto cimento, fechando tantos espaços, que qualquer coisa ela racha e cai e quebra, né? Eu queria saber qual é a diferença, necessariamente, da masculinidade frágil para a masculinidade tóxica, e se existe alguma diferença no meio disso. Eu acho que elas têm uma ponte muito maior do que a gente poderia trazer, na verdade, de diferenças. Porque, assim, vamos falar primeiro de masculinidade, depois a gente chega na tóxica e a gente chega na frágil. Perfeito. Se a gente está falando de masculinidade, a gente vai estar falando e frisando essa questão da performance, como a gente colocou aqui agora, mas também de um lugar de muita privação. Não se chega ali para sujeito, então as pessoas se perguntam: e aí, que tipo de homem você quer ser? Não. Eu chego com toda a cartilha apresentada. E ela é uma cartilha, como você falou, que ela é muito proibitiva. Eu gosto de pensar isso, sabe como? Um sistema de pontos. Imagina que a gente tem um cartãozinho aqui que fica mostrando no nosso peito a pontuação de masculinidade que a gente tem. E tudo que a gente vai fazendo no dia a dia vai somando e vai tirando esses pontinhos. Então, isso está muito mais visível do que a gente percebe. A gente fica contando esses pontos o tempo todo, quase como se fosse um like ou um dislike, e aí isso vai somando. E aí, quando a gente imagina uma escala, assim, se a gente está falando uma escala, um espectro, quanto mais a gente está chegando, supondo que essa escala vai de 0 a 1000, quanto mais a gente está chegando no 1000, a gente está chegando numa mais masculinidade, por assim dizer. É praticamente impossível hoje a gente ter esses pontos chegando lá em cima e não ter o que é chamado de masculinidade tóxica. Trazendo primeiro esse ponto da masculinidade tóxica, como o conceito foi sendo construído principalmente na nossa cultura aqui, é que ela tem um conjunto de adjetivos que precisam acontecer. Então, a gente precisa falar de agressividade, a gente precisa falar de dominância, e a gente precisa falar de competitividade. Então, se a gente está falando de um sujeito másculo, mesmo que ele não perceba, ele está indo para essas 3 características. E se a gente pega só esses adjetivos aí separados, então a gente já pode ver que isso não dá problema. Uma pessoa pouco cooperativa, tipo, vai se ver dessa forma. Mas o macho mesmo, por assim dizer, esse caricato, ele é pouco cooperativo. Ele pergunta depois, ele não é hesitante. E a pessoa que não hesita não quer saber sua opinião, ela decide as coisas por si, porque é o correto para fazer. Não é que ela é desconsiderada, ela se vê como decidida. Não é que ela não te escuta, ela é um líder. E não é que ela é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que se impõe. Então tem toda uma ginástica aí com o português para trazer isso como se fossem qualidades. Fica difícil a gente colocar uma masculinidade cada vez mais nesse sistema de pontos que não se aproxime da tóxica. Na realidade, até teria se a gente pensasse ou reinventasse esse conceito. Mas quando a gente está falando de masculinidade hoje, Humberto, a gente muito provavelmente está falando de uma masculinidade hegemônica. Masculinidade hegemônica tem todas essas características, mas em teoria existiriam várias outras. E aí, trazendo a questão do frágil, né? Ela se torna frágil porque ela é muito difícil. Eu vou fazer uma comparação bem pouquinha, mas vamos imaginar, por exemplo, limpar uma casa. Se você vai limpar a sua casa, ela suja como um todo. Você tem que limpar os móveis, tem que limpar a mesa, tem que limpar o chão, tem que fazer tudo direitinho. No momento, se você termina de limpar o cômodo, passando um dia, outro já está se sujando. É impossível você ter uma casa 100% limpa o tempo todo. E a busca por aquilo vai fazer com que você comece a desenvolver ou projetar um número de parabéns. Faço mesmo paralelo. Quanto mais você busca se tornar esse macho que tem 1000 pontinhos na carteira, mais problemas vão surgindo. E mais você vai adotando, pra você ir pros outros. Acho que uma versão resumida poderia ser isso. Entendi. Elas andam muito caminhadas. Uma coisa que eu vejo, isso vem muito de criação também, né? As pessoas, elas são criadas a ser esses homens performáticos mesmo, né? Quando a criança, o menino, começa a andar e o pai dá aquele empurrão e diz: anda direito, menino, anda que nem homem. Ou então ele resolve dançar e o pai: dança que nem homem. Então, o menino não dança. Que história é essa de dança? Então existe toda aquela cobrança social e a criança, ela vai crescendo com aquele medo de parecer gay, né? Ela, não, eu não posso
falar de tal jeito porque eu vou parecer gay, eu não posso falar de determinado assunto porque eu vou parecer gay. Então, acaba que no fim ele molda a personalidade dele em torno do medo de parecer gay. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas consequências do medo de parecer gay. Por que eles sentem tanto medo em parecer gay? E de onde vem esse medo? A gente pode pegar pensamentos desse medo, analisando um indivíduo, um sujeito, pensar na criação dele. Ou a gente pode analisar isso de uma forma também histórica, tá? Pra gente pensar nos dois. Se eu pegar ali no indivíduo, esse medo ele existe pela forma que você mesmo já explicou, Humberto, pela expectativa social que existe. Então, assim, a masculinidade, sendo homem, assim, por assim dizer, futuramente falando aqui, é um local de proibição. Para você ser mais homem, você precisa ter um conjunto, e geralmente a gente pensa que é de qualidades, né, características que a gente tem que ter. Mas a gente pode pensar que você tem que ter um conjunto de inabilidades para ser um homem. Então você tem que ter uma inabilidade para cozinhar, você tem que ter uma inabilidade para dançar, você tem que ter uma inabilidade para conversar, você tem que ter inabilidade de diversos focos. E aí todas essas inabilidades que vão saindo de um, elas vão chegar em outro. Então você tem um conjunto de habilidades que você também precisa ter, como por exemplo, cuidar do seu próprio carro. Então, quando a gente vai pegar de onde isso vem, a gente tem uma pressão cultural muito grande, uma pressão cultural dos próprios homens que criam os homens, uma pressão cultural das mulheres que criam os homens. Isso tá no preto e branco? Não, mas a gente tem que parar para pensar que essa pressão, ela não é masculina por si, ela é cultural. É o momento que a gente tá, se sente apegado ou precisando dessa figura desse homem. Então eu vou empurrar nele menino que tá. Eu só consigo empurrar nessa educação dessa forma. Primeiro, muito proibitiva. Muitas das coisas que o menino ele vai fazer costumam chegar depois. Primeiro, tem uma hipervigilância sobre vários comportamentos que eu vou cortando, vou cortando, vou cortando. E isso acaba se traduzindo num conjunto de inabilidades. Uhum. Se a gente for parar para pensar numa perspectiva mais histórica, a gente tem que parar para pensar no que foi necessário, entre muitas aspas, em outros momentos. A gente vai colocando séculos e séculos atrás, a gente vai vendo um foco muito grande das civilizações em domínio, expansão geográfica, econômica, subjugação de outros povos. Para eu ter isso acontecendo, em nome de uma elite, em nome das pessoas que estão dominando, eu preciso de alguém que seja agressivo, dominador, questione pouco e se orgulhe de fazer o que precisa ser feito. Não hesite. Então, assim, essas coisas que a gente vê nos pais, que a gente vê nos avós, se a gente vai puxando um pouco desse fio, parece um jargão, mas isso acontece. Tem um contexto socioeconômico para isso acontecer. Uhum. A figura desse homem, desse jeito, ela foi muito produtiva. Por mais que venha causando, obviamente, muitos prejuízos, aí eu não estou endossando, mas ela servia a interesses expansionistas que até hoje estão aí. Trazendo um paralelo com BBB, ultimamente eu tenho assistido bastante, né? Eu consumo muito BBB, inclusive aqui no Devaneios. A gente tem um spin-off onde a gente fala sobre Big Brother toda semana, e aí a gente tinha um participante que ele mostra exatamente essa inabilidade, né, com certas coisas. Então ele foi usar um espremedor de limão e ele colocou o limão inteiro dentro, né? E quando ele foi fazer as necessidades dele, ele não se limpa muito ali para não ter muito contato com o próprio ânus, né? E acabou sujando ali as paredes da casa com cocô. Então ele evita um pouco tomar banho. Até a própria higiene do cara é afetada nessa hetero performance, né? Então quando ele se estressou, ele foi pra varanda fazer, né, movimentos de boxe para mostrar que ele é um lutador, que ele, né, que ele tem essa... Então ele foi realmente fazer essa performance, né? E em vários momentos ele trouxe também falas e atos e gestos homofóbicos dentro da casa. Então a gente pode dizer que essas duas coisas elas estão diretamente atreladas, né? Eu acho que o ponto também importante é da gente perceber que tem o pé na homofobia e invade com certeza esse território, mas ele não anda sozinho na questão do gostar de outro homem. É porque quando a gente tá pensando hoje na pessoa gay, principalmente a gente coloca. Vamos voltar ali para aquele sistema de pontos, de 0 a 1000. Uhum. É como se a pessoa gay ela ocupa o ponto intermediário ali no sistema de pontuação. Então tem uma questão de gostar de homens, sexualmente falando, isso diminuir um pouquinho, mas também tem a questão de ser feminino.
porque isso geralmente é atribuído. Uma boa questão que uma boa parte dessa homofobia, ela tá ligada ao antifeminino também, porque geralmente isso costuma ser associado. Então, se a gente vai falar de homofobia, a gente já também vai estar falando de uma agressão, não à mulher, mas ao feminino. Então, essas coisas vão lhe caminhar, que é completamente o oposto. Quanto mais eu tô andando na escala de 0 a 1000, menos feminino eu vou ser, eu posso ser. E aí, se você tá abaixo do sistema de pontos pra mim, nossa, você é muito menos do que eu. Você é 200 pontos menos homem do que eu. E essa diferença de 200 pontos dá crédito em um dinheiro que é simbólico, psicológico, do quanto eu posso te zoar, do quanto eu posso brincar contigo. É tanto que a homofobia, ela vem muito dessa conta. Qual é o gay que é mais zoado? É o que tem uma diferença maior do que você nesse sistema de pontos. Então, aquele cara que ele é tido como mais másculo, ele já é menos zoado. É a passabilidade que a gente fala. Então a gente vai entender muito o quanto uma pessoa vai poder desdenhar da outra nesse sentido masculino, vendo esse gap, essa diferença desse sistema de pontos. Perfeito. Eu queria trazer agora um pouco na questão do afeto, tá? Da questão da repressão emocional mesmo. Porque para muitos homens é difícil demonstrar vulnerabilidade, né? Então isso vai, ao longo do tempo, vai causando uma série de consequências, presumo eu, assim. A pessoa ela vai ficando mais fechada, ela vai não sabendo lidar exatamente com os sentimentos e não sabendo nem o que tá sentindo, né? Acaba ficando uma confusão generalizada com os próprios sentimentos. Então eu queria que tu me explicasse um pouco sobre qual é o preço social na questão afetiva e sentimental desse homem performático. Tem um catálogo. Eu vou tentar resumir aqui, porque aí a gente já está saindo um pouco do campo da teoria do gênero, do que é o homem, a gente está indo para a prática. E na prática é meio que o meu trabalho, né? Eu sou psicólogo. Então, quando eu recebo o homem na clínica, já são algumas coisas que eu tenho que ficar atento. Quando você está falando da questão de reprimir todas essas coisas, quando a gente está falando desse emocional que fica travado, quais são os problemas que vêm? Se eu sou ensinado desde cedo que eu não preciso, aí vem a questão da inabilidade. E mais ainda, se eu tiver essa habilidade, eu vou ser zoado, isso é socialmente repreendível por outras pessoas, eu não vou fazer. Essa é a premissa básica. Só que eu não vou deixar de me relacionar. Continuar me relacionando. Eu vou me relacionar com pessoas que vão afirmar o que na minha vida? Eu sou muito fechado, jamais sei falar. Isso é a primeira coisa que aparece. Então, os relacionamentos, eles vão ficando um pouco mais superficiais. É muito comum, por exemplo, quando vários homens vão se encontrar, eles vão ter uma saída, eles podem saber muito do que os outros estão fazendo e ter os hobbies. Mas eles podem falar pouco sobre o que eles estão sentindo e como é que estão as coisas em casa. É muito comum. Principalmente se for alguma atividade em grupo, existem vídeos aí na internet brincando com isso, que é a esposa vê o cara chegando. E aí, amor, como é que foi a saída com os meninos? Ah, amor, foi ótimo, foi uma maravilha e tudo. Como é que tá lá a Raquel? Ah, não sei, a gente não falou. E como é que tá a mãe do fulano? Ah, a gente não falou, não. E vocês passaram 3 horas fazendo o quê? Jogando bola? Talvez. Assistindo alguma coisa? Provável. Jogando? Isso não faz parte do primeiro intuito. Isso por si só é uma brincadeira. Mas é quando a gente vai ver as consequências disso, é o seguinte. As emoções da gente, a nossa própria compreensão, ela precisa existir e precisa ser colocada em algum canto. Quando a gente tem um episódio de raiva, uma tristeza muito grande, a gente tem que processar aquilo e falar sobre aquilo, para entender o que está acontecendo. Quando aquilo não acontece, que é uma questão de não ter repertório, não ter habilidade, eu vou fazer, mas eu vou fazer de outro jeito. Ah, tô muito mal com uma coisa que eu não consigo entender, vou ver um vídeo pornô. Eu tô muito mal com uma situação que aconteceu, não tô nem entendendo, essa sua frescura, eu vou fazer mais exercício, eu vou lutar. E aí eu começo a criar uma série de outros comportamentos que envolvem fazer algo para não lidar com os meus sentimentos. E eles não param. Então, quais são as consequências? A gente vai vendo os homens presos em muitos comportamentos impulsivos e que são problemáticos típicos do universo masculino. Pornografia é um deles, mas tem vários outros. Essa fala sobre pornografia é interessante porque alguns episódios atrás a gente conversou com 2 criadoras de conteúdo adulto, né? Justamente falando um pouco sobre como funciona o mercado, sobre, enfim, o que leva a pessoa a começar a criar conteúdo enfim, com um tema mais adulto.
E quem são as pessoas que consomem? Falamos sobre todo esse universo. E uma das coisas que a gente levantou em uma das conversas foi muita gente que tá na internet falando contra, que né, que traz o conservadorismo, de isso não pode existir, você cria conteúdo pra internet, então, consequentemente, você é puta, então você não pode dar opinião. Essas são as mesmas pessoas que estão lá consumindo desses conteúdos, né? Que criam um e-mail falso, que assinam, ou então que vão lá na direct e mandam uma mensagem fora de tom. Esse consumo da pornografia, a gente vê uma crescente absurda, né? Tanto que a gente vê várias plataformas, né? A gente tem a azulzinha, a gente tem a laranjinha, a gente tem a vermelhinha, tem uma série de plataformas que nascem e que morrem todos os dias, e a gente tem criadoras que, enfim, eram pessoas normais e que de repente elas começam a receber 300, 500, 1 milhão de reais por mês produzindo conteúdo porque tem realmente quem consuma, quem vai lá e pague por isso, né? Então, eu queria que tu fizesse um paralelo. Acho que é interessante a gente fazer um paralelo ao consumo da pornografia e como isso tem atingido não só o mercado em si, como o psicológico desses homens e as relações deles com outras mulheres, né? Não sei se tu consegue trazer e traçar esse paralelo, mas eu acho que seria interessante a gente debater um pouco sobre como isso afeta também as mulheres, né? Dá pra gente traçar esse paralelo sim, porque eu acho que ele é um contínuo, sabe? Eu vou tentar pegar início, meio e fim, imaginando uma pessoa aqui, certo? Ou pelo menos um grupo. A pornografia por si, quando ela foi mais, assim, disseminada, principalmente com os celulares que a gente tem hoje nas smartphones, ela vem com um propósito de ajudar no prazer. Inicialmente ela não tinha, assim, um objetivo de ser uma funda emocional ou algo desse tipo. Mas o que acontece é que a gente é muito criativo em resolver, entre muitas aspas, os nossos problemas emocionais sentindo outras coisas. Então, se a gente pegar os nossos prazeres, é a forma mais clara que a gente tem de não lidar com os nossos sentimentos. Então, vou pegar 3 coisas básicas. Sexo, né? A gente pode colocar pornografia aqui, comida e dormir. Então, é muito comum que a gente faça uma fuga de algumas situações que podem estar difíceis, indo na busca do prazer. Quando a gente está falando da pornografia, do início ali, vamos pegar uns 12, 13 anos que a faixa está aumentando cada vez mais, né? De primeiro contato. É muito na questão da descoberta. Não uma descoberta inocente, mas uma descoberta. E a partir daquilo ali, sabe-se que é bom. Ver, se tocar, gozo, ok. A partir do momento que aquilo fica aprendido, eu sei que aquilo ali é bom. Em algum como também fica gravado. Eu vou vivendo. Na hora que eu vou vivendo, a vida é complicação. É fora, é nota baixa, é bullying, é par de outras coisas que eu vou precisar lidar. E eu tô me sentindo muito mal. Nossa, como eu tô me sentindo muito mal agora. Eu daria tudo pra poder estar me sentindo um pouquinho bem agora. Então, assim, eu acho que o maior problema da gente parar pra pensar na pornografia inicialmente seria a gente parar pra pensar nesse efeito generalizado que ela passa a ter. Passava a ser uma busca de prazer, agora passa a ser uma fuga da realidade que se torna generalizada. Cada vez que a pessoa faz, ela vai entrando mais, mais, mais. A questão é que nós também gostamos de novidades. A gente gosta de ver séries novas, a gente gosta de jogar jogos novos, a gente gosta de ver filmes novos, a gente gosta de ir para lugares diferentes. E essa novidade, ela é praticamente infinita em sites pornográficos. Você consegue abrir 20 abas ali ao mesmo tempo, enquanto você fica procurando para o melhor vídeo. E isso, Neto, vai ser um processo que vai afetar as relações. Por que é que eu tô falando disso? À medida que a gente se masturba para algum conteúdo, vai ficando um pouquinho mais difícil. Faço um porcentozinho aqui da excitabilidade que eu tenho com aquele conteúdo. Se eu faço isso ao decorrer da minha vida, mais de uma vez por dia, aquilo já não traz mais a mesma excitabilidade. Então eu vou partir para algo diferente e algo mais específico. Se o que eu tô assistindo é um corpo feminino, eu vou começando a afunilar qual é o corpo feminino que me causa prazer. Então, com o passar dos anos, a forma que eu vejo a mulher como parceira ou como pessoa vai começando a se bagunçar. E vai se tornando qual é a pessoa que pode me excitar. Porque eu não vou iniciar um namoro com alguém que não me excita. Mas claro, quem é que te excita? É 0,quanto% da população mundial. E aí isso cria uma dificuldade para ir atrás de parceiras, se relacionar, ter relações sexuais, ter diálogos,
e acaba se tornando uma bola de neve que é muito difícil de sair. Ponto positivo, é reversível. Aham. Essa é a melhor notícia. É reversível. Quando a gente vê esses caras agindo na internet, uma coisa que a gente percebe muito é o discurso. Mulher minha não faria uma coisa dessa, né? Eu não permitiria X coisa. Ah, olha a roupa que ela tá andando na rua. Eu jamais me relacionaria com uma mulher assim, né? Esse discurso geralmente ele vem atrelado à posse, né? A minha mulher não vai fazer tal coisa. A minha mulher, como quem diz, a mulher sob o meu poder, ela não tem certo direito, né? Tu acha que o ciúme excessivo, né, essa demonstração, necessidade de demonstrar publicamente esse ciúme, ele pode estar ligado diretamente à insegurança identitária de alguma forma? Insegurança identitária, sim. E também um exercício de poder. Porque, assim, na insegurança, quando eu posso perder ali aquela pessoa, eu vou ter medo de ser o jargão, que é o quê? Ah, eu vou ser um corno. Não é muito sobre o outro, é sobre mim. Então, eu tenho que controlar o outro para as consequências que eu vou sofrer daquilo. Então, tem uma questão de insegurança, sim, mas também tem uma questão do júbilo ali de exercer poder. Porque, como a gente tem uma socialização masculina que é muito voltada para o ter, para o status, e esse status precisa ser divulgado, tudo que eu vou obtendo acaba meio que sendo algo que eu vou tendo. Eu não faço um curso, eu tenho isso, eu não faço outra coisa, eu tenho aquilo. Eu não estou num relacionamento, eu tenho relacionamento, eu tenho ali pessoa. Então, assim, acho que além da questão da insegurança, que existe mesmo, é muito comum as pessoas, quando estarem pensando que vão ser traídas, pensarem o que é que os outros vão falar de mim, mas a gente também parar para pensar no como a dinâmica de alguns casais também é formulada por existir um prazer em se objetificar ali no outro. Por exemplo, a gente pode pegar um homem que fala isso também. Mas você já viu um casal onde existem algumas mulheres que elas se regozijam, assim, elas ficam felizes de afirmar o que o homem faz por elas quando elas se vê ameaçadas por outro cara? É mais raro, mas vem existindo. O ponto que eu quero trazer é que para algumas pessoas, principalmente para os homens, majoritariamente, existe um desejo ali nessa dinâmica. Esse poder, ele vai passando a fazer parte do interesse sexual e fica junto, entregado de uma forma onde a pessoa se excita daquela forma. Claro que isso, felizmente, dá diversos problemas. Se isso fosse uma coisa onde todo mundo estivesse feliz, as mulheres não estariam reclamando dos homens sendo tóxicos com esse tipo de atitude. Mas, principalmente de alguns séculos para cá, isso foi muito promovido. O cara que teria, então, essa mulher como uma posse, ser muito bem quisto como um todo, até dentro do próprio casal. Os casos de feminicídio, eles estão aí, né, nas manchetes todos os dias, é um tema extremamente delicado para ser tratado. Aqui eu não quero falar diretamente sobre o feminicídio, mas sobre o discurso que é gerado após o feminicídio, né? Recentemente a gente viu o caso, enfim, uma questão extremamente pesada, uma questão extremamente inaceitável. E aí, quando a gente lê a caixa de comentários, a gente abre um bueiro que, bom, todo tipo de coisa sai dali, né? Desde o mereceu, enfim, como se a vida não valesse nada mesmo, né? Eu tirei a sua televisão e o seu videogame, né? Cara, foram os 2 filhos da pessoa, né? São 2 vidas, são 2 seres humanos. A gente vem caminhando para cada vez mais a gente ter uma desumanização dessas pessoas. Desumanização dessas pessoas que a gente está falando que profelem, assim, essas opiniões, por exemplo, o cara que fala mereceu. Exatamente, exatamente. Olha, eu acho que essas pessoas estão em xeque, sim. O movimento cultural que a gente vem fazendo aqui é justamente na contramão disso, ainda bem. Uhum. É importante a gente parar para pensar que eu vou voltar em tudo que eu falei aqui para dar uma introdução do que eu vou falar. Quando eu estava falando sobre aquele sistema de contas, eu falei, quanto mais a gente chega no extremo, no espectro da masculinidade, que a gente pega as qualidades, a gente vai chegando no aspecto negativo, a forma dessa pessoa ser desumanizada, eu não sei se necessariamente desumanizada. Ela precisa ser compreendida para que a gente possa modificar. Talvez seja desumanizada, mas eu acho que a melhor saída seria a gente compreender o que está por trás desse pensamento, que muitas vezes é um pensamento muito biológico, natural do que deveriam ser as coisas. Então, assim, essa questão de merecer coloca muito um papel engessado do que é esperado.
qualquer papel muito engessado do que é não. E uma inescapabilidade, não pode ser algo que é muito diferente disso. Na hora que eu pego e falo mereceu, o movimento cultural que a gente tá fazendo vai colocar esse cara pra ser colocado pra escanteio. Tipo assim, os casos de feminicídio estão aí. O movimento cultural que a gente tá fazendo, pelo menos em boa parte, é castanhando na contramão disso. Mas os casos que acontecem ainda causam um efeito devastador. A gente precisa compreender um pouco dessas pessoas, eu acredito, antes de desumanizar. Eu acho que aí tá um desafio muito grande. Até se eu Entendi. for falar um pouco do meu trabalho, imagina que isso é um cliente meu, que eu acompanho. E aí, o que é que eu vou fazer? Uhum. Imagina eu chegar pra uma pessoa dessa e dizer: errado pra você, fica aí caladinho que eu vou te ensinar como é que funciona o respeito com as pessoas. A, B, C, D e E. Então, assim, se a gente fosse ter uma saída pra isso, é a gente conseguir escutar e tentar entender qual é o sentido que esse mereceu, tem feito, tá dizendo. E eu acho que isso é muito difícil. É muito Muito. mais rápido, muito mais gostoso até, às vezes, a gente olhar, apontar o dedo e dizer: isso é muito horrível. Com certeza. Tô falando, inclusive, de movimentos sociais, né? Apesar de haver esse movimento na contramão, existe um movimento querendo aumentar esse discurso, né? Que é o movimento Red Pill. Queria que falasse um pouco sobre o que fortalece o movimento Red Pill, por que os discursos desse movimento são tão atrativos para alguns homens. Esse movimento ele tem raízes em vários pontos que são um pouco problemáticos na nossa sociedade. Inclusive, como a gente entende ciência, tá? Ainda tem isso. É muito comum que o Red Pill, essa pessoa de consome essa filha, agora eu enxergo a verdade. Eu enxergo a verdade de como funcionam as relações humanas. Ela costuma vir a partir da frustração. É muito difícil você ver uma pessoa que vai entender, eu vou participar do movimento sem precisar ter estado ali. Então, diante de uma eventual desilusão amorosa, e muitas vezes ela pode não ser pequena, pode ser algo realmente muito forte e tudo. Aí quando eu vou juntando as experiências ruins que eu tenho em dates, as experiências que eu tenho de pressão da minha masculinidade, as experiências de pressão para ter e ser um cara que tem que ter X, Y, A, B e C. Nossa, eu preciso ter tudo isso para ser uma pessoa. Ela vai começando a generalizar. Aí tem um problema que é muito grande. Eu acho que eu vou parte do movimento Red Pill, Bertrand Fischer, por um salto lógico. Esse salto lógico é o seguinte: eu passo por experiências negativas, vejo pessoas que trazem uma explicação super simplificada sobre qual era o problema e eu vou me agarrar àquela narrativa. Então, assim, em vez de pegar um ponto que ele é muito mais profundo, ver uma análise da própria história de vida, então eu pegava assim: nossa, eu vou estudar agora sobre masculinidade para entender o que está se passando comigo. É pra cima mesmo. A gente começa a fazer vários saltos, lógico. E quais são geralmente esses saltos? Eu não vou nem completar as frases, mas acho que você vai entender. Homem tem que ser assim. Mulher é tudo desse jeito. Logo, eu tenho que agir dessa forma. É tudo muito bem construído se você vai tentar analisar separadinho, mas o processo que levou a isso, ele não é bom. Ele não é logicamente estável e nem válido. Então, assim, a gente parte dessas frustrações é um movimento que ele toma muita força ali em fóruns, em grupos pela internet, não é? Quando você Exato. encontra outras pessoas que compartilham daquela mesma frustração, a repetição constante daquilo ali vai se tornando suas novas crenças, suas novas verdades sobre o dentro dessas generalizações seja. Eu vou expressar minha frustração para alguém que vai validar o que eu estou trazendo. E nessa enxurrada de validação, aquilo vai se construir como uma verdade. Então, se você pegar uma pessoa que ela é muito, muito participativa desse movimento, tem muitas dessas opiniões, você vai ver que é difícil você argumentar. Uhum. O argumento ele é muito difícil. Então, assim, porque todo esse processo que foi construído, ó, com muita validação de uma generalização rasa, mas que traz um conforto. Eu tenho uma solução. Eu entendi como eu sou e os homens são. Eu entendi como as mulheres são. Eu entendi como os relacionamentos têm que ser. Então eu não preciso de mais nada. É como se ele oferecesse ali um suporte emocional para aquele homem inseguro, né? Para aquele homem que ele sentiu na pele a rejeição. E aí, nisso aí a gente pode fazer um paralelo muito claro com o incel, né? Não que o incel ele esteja diretamente separado com o Red Pill, mas eu acho que o incel ele é o início até o cara se tornar um Red Pill, né? Ele primeiro vira um incel, é aquele cara que ele é rejeitado porque ele é baixo, porque ele é feio, porque ele fede, porque ele tem... Ou então até mesmo porque ele só fala merda,
né? E aí ele vai criando um ressentimento, né, contra as mulheres ou contra até mesmo outros homens. Ele tem ressentimento contra o cara que ele é mais politizado, ele tem ressentimento contra o cara que é mais bonito do que ele tem ressentimento contra o cara que, sei lá, que luta alguma coisa, enfim, contra o cara que tem um relacionamento. O cara que tem relacionamento, ele é um gado, né? Ele é um submisso, ele é um beta. Então, se você faz alguma coisa pela sua mulher, cara, como assim tu faz um jantar pra tua mulher? Primeiro, tu cozinha, e segundo, tu cozinha pra uma mulher, tu é um beta, meu. Tu é um beta. Então, essa construção do alfa e do beta, ele é aquele primeiro passinho ali pra gente ter essa construção do Red Pill, né? Ele vai do incel pro Red Pill, como se ele digievoluísse mesmo. Sempre achei que esses grupos, eles fortalecessem a autoestima desses homens, né? Só que nesse nosso papo, eu acabei tendo uma outra percepção. Eu acho que eles são, na verdade, uma bolha de ressentimento, né? É um local onde homens inseguros podem compartilhar ali o seu ressentimento sem o peso do julgamento externo. E eu acho que essa bolha, hoje em dia, ela já é tão ampla que ela já cobre a internet, né? Porque esses homens, no dia a dia, na rua, assim, se você encontrar eles, eu acredito que 90% deles não vão ter a coragem de expressar essas opiniões em voz alta. Mas na internet, nessa bolha da internet, eles ficam muito seguros, né? Como você falou, existem fóruns específicos para isso. A gente tem aí vários casos todos os dias de comunidades no Reddit, de comunidades no Discord, de comunidades fechadas, onde essas bolhas elas ficam ali criando, debatendo, confabulando aquele ressentimento, e acaba que aquilo se expande um pouco para a internet. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é a relação da internet para a formação desses grupos, e entrasse um pouco mais nesse assunto de como a internet tem tanto prejudicado, né, no nosso movimento de tentar reduzir um pouco isso, como tem ajudado na hora de combater esses caras também, porque a gente vê a internet muito como a vilã, mas ela também tem a capacidade ali de ser uma aliada nessa luta na hora de derrubar um pouco desse pensamento distorcido, né? Isso. Você trouxe um ponto que é muito importante, que ela é inimiga e aliada ao mesmo tempo. Porque assim, a internet, ela aproximou todo mundo de uma forma que a gente não teria antes. Não tem aquela brincadeira que a gente vê nas redes sociais, que assim, o cara lá da casa dele, em outro país, conseguiu me irritar daqui. Então, todos os grupos, eles vão se tornando mais próximos. O nosso vizinho ali, virtualmente falando, é todo mundo. Inclusive a pessoa que participa do movimento Red Pill e a pessoa que não participa. Se você for rolar um feed, a depender do que for, você pode pegar, seguir ali uma opinião falando uma coisa, contraponto dela logo abaixo. Eu acho que o ponto que a internet pode ajudar a gente é na possibilidade de diálogo. Mas eu não acho que a internet vá fazer uma outra parte que ela é muito mais orgânica, sabe, Humberto? Que é assim. Vamos pegar o movimento Red Pill por si. Vamos falar agora sobre as mulheres. O que as mulheres estão achando desse movimento? Claramente isso dá embate. Lógico que isso dá embate. O que é que vai acontecer, então, com esse movimento Red Pill? O que é que vai acontecer com um movimento que, em teoria, fala sobre a verdade dos relacionamentos, mas na hora quando eu tô indo pra prática, aquilo não tá se traduzindo? Eu acho que a grande questão não é a gente argumentar com as pessoas. Porque quando a gente, como eu tava te falando, é muito difícil argumentar. Se você tiver oportunidade, se a gente tem oportunidade, a gente argumenta, a gente coloca contrapontos, fala sobre respeito, com certeza, eu não sou contra isso. Mas acho que nada vai falar melhor do que os resultados que está acontecendo. Perfeito. Para onde esse movimento está indo? E esses são os resultados que a gente usa para debater. Nada é melhor do que a própria vida. Vamos colocar numa sala aqui vários tipos de homem. Vamos fazer o clássico exemplo, onde a gente vai colocar outros caras ou então mulheres que vão se relacionar com essas pessoas, com esses homens. E essas pessoas vão ter um date com cada um. 10 minutos, uma conversa ali do tipo. Quem que essas pessoas vão escolher? A gente vai transformando isso em estatística, a gente vai mostrando isso aí na realidade, e a gente vai vendo outro resultado. Não é nem tanto a questão de se opor ao Red Pill só porque é legal, porque tá na trend. É por causa do resultado que se causa. Problemas de relacionamento graves. Que foi o que levou a pessoa a entrar aí. Na hora que a gente vai expondo esses problemas, pode ser que a gente tenha uma brechinha para começar o diálogo. É mais fácil quando eu tô falando, mas até isso ainda é muito difícil. Perfeito. Pra gente ir se encaminhando aqui pro
pro final, queria falar com pais e mães aí de crianças, de homens e mulheres. Então, aí, sem saber, assim, todo pai e toda mãe, não dá pra dizer que não é, todo pai e toda mãe é confuso, tem ali uma nova responsabilidade, tem uma vida dependendo deles agora. Mas como que a gente pode educar esses meninos para não crescerem presos nessa performance? E como a gente pode criar essas meninas para não aceitarem se colocar na posição submissa a esse tipo de discurso, porque muitas vezes esse discurso ele é muito convincente, né? Então algumas mulheres acabam se colocando numa posição de tipo, cara, eu acho que ele tá certo, eu acho que eu tenho que ser submissa mesmo. Então como que a gente pode educar essas crianças para evitar aí uma geração de novos red pills e de novas pessoas submissas a esses red pills? Teoricamente, é fácil. Na prática, a gente tem alguns problemas. Se for pegar ali a teoria, em toda a conversa que a gente teve aqui hoje, a gente frisou muito sobre a importância de comunidades, sobre como socialmente essas coisas são construídas. Então, os pais, eles têm um papel muito importante aí nessa construção dessa socialização. Baseado no que a gente falou, a gente teria que, em teoria, tentar suspender algumas dessas questões performáticas masculinas e deixar a criança livre, ou mais livre para que ela possa ser. Sem falar do jeito que ela tá andando, se ela tá dançando, do que ela tá brincando. E aí aquilo ali vai se construindo na percepção que ela tem do próprio gênero. Eu vou ser um homem desse jeito, com todos esses elementos. Mas quando a gente fala de permitir isso, um discurso que eu vejo muito em vários cuidadores, vários pais, pessoas que criam crianças, é o medo do que vai acontecer fora. Então, mesmo que sejam pessoas que querem trazer uma educação que seja um pouco diferente do que foi dado na contramão, e muitas vezes até conseguem em algum grau, elas podem ter receio e perpetuam isso para que a criança não sofra. Porque, querendo ou não, quebrar esses paradigmas, Humberto, exige que eu me mostre ao mundo de uma forma diferente. E prego que sai, leva até lá. Então, assim, às vezes outros problemas se criam. Ah, eu tô querendo dizer que a gente tem que ficar fechadinho no nosso canto? Não. Mas entender que uma parte desse discurso também se mantém pelo receio que eu tenho como as outras crianças estão sendo educadas, como os outros pais estão produzindo. Então, além da gente pensar isso na perspectiva individual, a gente tem que ter grupos. Uhum. A gente usa tanto grupos para fazer tanta coisa, compartilhar meme, besteira e tal. Se a gente conseguisse levar os pais de uma forma cada vez mais ampla, cada vez mais social, a construção do que está sendo feito com os filhos, isso poderia ser um ambiente um pouco mais seguro para colocar isso para fora. Identificar quem é a tua comunidade e expandindo ela a partir dali. Como eu te falei, nós estamos um pouco um jargão aqui nesse episódio que eu estou te trazendo, que é mais fácil na teoria do que a gente vê na prática. Mas o movimento teria que ser esse. A gente tem que confrontar e aguentar. Infelizmente, isso tem efeitos reversos também. E a última pergunta que eu tenho pra te fazer é: aquele homem que ele é hoje um cara que faz parte desse movimento, mas que ele já percebeu que aquilo ali tá fazendo mal a ele, tá fazendo mal à comunidade em volta dele, né? Como é que ele pode reconstruir essa identidade sem a necessidade de ter que provar algo o tempo todo? Como que ele pode fazer a reconstrução dessa identidade sem que haja também um impacto tão grande psicologicamente para ele, né? Sem que ele dissocie assim, de quem ele é como pessoa. Existe uma forma dele se recuperar ou não, ou, enfim, ele é um caso perdido. Não pergunta isso aí. Cara, assim, a gente tem que pensar nesse incômodo primeiro. Porque esse incômodo é a sementinha que vai trazer tudo. A depender do grau desse incômodo, é o tamanho da mudança e da flexibilidade psicológica que a gente consegue trazer. Então, assim, todo caso vai continuar sendo perdido enquanto não existir um incômodo próprio do que está acontecendo, dessa própria performance. Se a gente está pegando ali uma pessoa, vamos supor, como acontece no meu trabalho, elas dificilmente chegam, Berto, por exemplo, incomodadas com a masculinidade. Mas não é muito esse discurso que chega. É muito com uma via indireta. O que é o mais recebo? Eu recebo pessoas que vão ter problemas com relacionamento. Eu recebo pessoas que vão ter problemas com o uso de pornografia. Eu vou receber pessoas que têm problema com o início do uso de esteroides anabolizantes e a retirada. E nada disso está diretamente ligado a, nossa, eu percebi que eu sou um homem X, Y, Z, assim, assim, essa. À medida que a gente vai conversando, a gente vai percebendo todas essas questões. Caminho inverso. O caso, ele nunca é perdido enquanto existe sofrimento. Pessoa que está disposta a olhar para esse sofrimento. Aí a gente consegue chegar em algum canto. Você vai precisar ter os dois. Perfeito. Então, no resumo, façam terapia, né? Obrigado. É isso, façam terapia. É muito bom, vem vai comendo.
Então é isso. Hélio, muito obrigado pela participação, foi muito massa trocar esse papo contigo. Eu queria agora que tu aproveitasse esse final para falar um pouco sobre o teu trabalho, como é que as pessoas fazem para te encontrar. Aproveita que o momento é teu. Eu sou terapeuta já há alguns anos, 8 anos, basicamente. Venho construindo minha carreira com o passar dos anos para atender queixas do público masculino. Então, atualmente, você me encontra pelo meu perfil no Instagram, que é LJC. Em breve, estou colocando o site aí pra frente, mas por enquanto ficamos com a rede social do Instagram. E aí lá tem o meu contato pessoal, caso você queira tirar uma dúvida, trocar uma ideia, ou ver um próprio agendamento. As redes sociais do Hélio vão estar aqui, tanto quando a gente tiver com a tela dividida, o arroba dele vai estar aqui, como ele vai estar marcado aí no corte, vai estar lá nas redes sociais, enfim. Em todo canto, você pode ir lá que as redes do Hélio vão estar disponíveis para você. E a você que assistiu a gente até aqui, meu muito obrigado. Quinta-feira que vem, acredito que quinta-feira que vem a gente consegue lançar um novo episódio. E ó, se você tá curtindo o trabalho, se você curtiu esse papo, se você curte os Surtos Coletivos, né, que é o nosso spin-off, considere aí contribuir lá no apoia.se/devaneios marsupiais. Lá você pode contribuir com a construção do podcast a partir de R$1. Então, vai lá, a gente tem algumas recompensas para quem contribui a partir de 20, né? Você já vai estar fazendo parte do nosso grupo de apoiadores, onde a gente discute os próximos temas, discute convidados, vê formatos aqui. Inclusive, a gente fez aí o duelo entre atrizes de Hollywood, foi um formato que a gente chegou na conclusão dentro do grupo. Então, vão lá e participem das conversas, que é muito legal. E também, a partir de R$50, você pode participar diretamente do episódio, né? Você pode mandar o seu vídeo de até 3 minutos, falando um pouco sobre o tema do episódio, dando as suas opiniões. Lembrando sempre que, se você der uma opinião merda, você vai ser cobrado instantaneamente pelos convidados. Então, a gente tá aqui para falar 100% a verdade, mas vocês já estão ligados disso. Inclusive, queria agradecer demais aos novos apoiadores, né? A gente fica muito feliz aí com o apoio de vocês. Então, queria mandar um beijo pra Ana, queria mandar um beijo pro BD, queria mandar um beijo pra Celina, né? A Celina veio aqui e apoiou, então muito obrigado aí a todo mundo que vem apoiando, que ajuda muito aqui a gente a continuar com esse trabalho ativo. Fechou? Então, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até lá.